Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Com o aproximar do final do ano, chega também a época mais mágica da decoração. E no vídeo de hoje quero partilhar consigo 5 pontos que acho muito importantes ter em consideração quando começar a idealizar a decoração de Natal de sua casa. Primeiro ponto que eu gostava que tivesse em conta: a escolha dos artigos para decorar a sua casa. A verdade é que ao longo dos anos vamos acumulando muitos estilos de decoração, muitos acessórios, muitos utensílios, mas a principal dica que eu gostaria de partilhar consigo é que é importante ter uma base da decoração que seja o mais neutra possível. Por exemplo, optar por uma cor de luzes que seja neutra, por uma base de ornamentos de árvore de Natal que seja neutra e, consoante o gosto e o que lhe apetece cada ano, aí sim ir introduzindo pequenas diferenças. Mas mais do que escolher objetos artificiais, o meu conselho vai para que dê atenção àquilo que a natureza disponibiliza no exterior, sempre numa lógica de trazer o exterior para o interior da nossa decoração. Se repararmos, seja através das ramagens, seja através dos elementos verdes, seja através das nozes, das romãs, enfim, das maçãs, a verdade é que a natureza disponibiliza imensos elementos que podemos integrar na nossa decoração de casa, numa lógica sempre de trazer o exterior para o interior. E isso devem ser, as nossas escolhas cada vez mais, devem assentar em elementos naturais, em prejuízo daquilo que são os utensílios e os adereços mais artificiais, mais plásticos. Por exemplo, pode utilizar ramagens, romãs, maçãs, laranjas, paus de canela e até nozes para dar um toque bem natalício à sua decoração. Portanto, a minha dica vai, sobretudo, escolha uma decoração, uma base neutra, mas dê prioridade àquilo que são os elementos naturais. O segundo ponto que gostaria de salientar para a sua decoração aí em casa é a importância de marcar o momento de chegada a casa. Seja num apartamento, numa moradia, enfim, num espaço exterior ou num espaço interior, o momento de chegada à casa deve ser devidamente assinalado. Por isso, dê o seu melhor, inspire-se e prepare um bom arranjo para a porta de entrada de sua casa. Quando falamos em decoração de Natal, falamos também da importância, e essa é a minha terceira dica para si que está desse lado, a importância de definir pontos-chave na decoração, porque não queremos, na verdade, encher toda a nossa casa com um festival natalício. O importante é sim escolher pontos estratégicos, pontos focais para fazer pequenos arranjos de decoração. Seja uma vez mais o ponto de chegada à casa, seja a mesa do hall de entrada, seja a mesa de centro que tem entre o sofá e a televisão, seja o aparador, seja até a bancada da cozinha. Opte sempre por escolher locais estratégicos para colocar a sua decoração, em prejuízo de espalhar elementos decorativos avulso por todo o espaço. Quarta dica: arranjos pontuais. Ainda na lógica daquilo que eu referi no ponto anterior de não espalharmos a decoração por toda a casa, mas escolhemos pontos focais no espaço, o fazer arranjos pontuais vai ajudá-lo a, no fundo, ancorar a decoração de Natal. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se estiver a decorar uma bancada de cozinha, por que não arranjar uma bandeja em que em cima da bandeja consegue colocar um arranjo com velas, uns frascos com alguns frutos secos, alguns apontamentos verdes, enfim, o facto de delimitar o apontamento da decoração vai ajudá-lo a orientar a decoração da sua casa. Ainda na lógica dos arranjos pontuais, por que não? Estamos numa altura do ano em que tendencialmente recebemos mais amigos e família em casa e, portanto, por que não dar um ar bem natalício à sua casa de banho de visitas? Prepara um arranjo com algumas velas, um ambientador, enfim, toalhas de mãos, pode fazer daí um bom apontamento de decoração natalícia. De seguida, vou mostrar-lhe alguns exemplos destes arranjos pontuais que falei. Vamos agora ver como é que podemos aproveitar todos os elementos naturais para fazer os arranjos para a decoração da nossa casa. No meu caso, eu tenho a sorte de ter musgo em casa e, portanto, vou trabalhar com musgo natural, mas se não tiverem, o musgo artificial funciona perfeitamente, que é o caso deste musgo aqui. Eu vou utilizar o musgo natural para fazer alguns arranjos aqui para a decoração de casa, porque de facto a natureza fornece-nos muitos elementos, muitas cores, muitas texturas e nas decorações eu gosto sempre de integrar esses elementos. Neste caso, podemos preparar aqui um arranjo para a mesa de café. Claro que temos de adaptar os elementos naturais depois àquilo que queremos. Mas lá está, sejam laranjas, sejam romãs,
Também temos aqui marmelos, enfim, há muitos elementos que nós podemos integrar nas nossas decorações. Neste caso, vou utilizar aqui umas laranjas que foram secas no forno, mas para lhes dar assim mais algum brilho de Natal, vou introduzir aqui, eu vou virar, porque assim se calhar é mais fácil de ver, vou introduzir aqui alguns elementos dourados para dar assim aquele brilho natalício que tanto gostamos. Agora vou começar a preparar o arranjo para a mesa de entrada de casa. O momento de chegada à casa é muito importante e eu vou preparar aqui um arranjo para colocar ali na mesa do hall. Vou utilizar o meu musgo. Neste caso estou a utilizar uma pedra que eu tinha, na verdade foi um resto de obra, mas pode utilizar uma travessa, um pirex, uma tábua de servir, enfim, uma ardósia de entradas, o que tiver à sua disposição. A decoração, seja ela de pequenos elementos, seja de têxtil, enfim, seja do que for, joga sempre e tem sempre por base o equilíbrio das cores, dos contrastes e das texturas. Portanto, é isso que eu vou fazer aqui. No fundo, eu vou utilizar este conjunto de velas brancas para fazer o contraste não só com a base de pedra, mas sobretudo aqui com o musgo e com esta textura mais natural. Vou pôr já aqui umas laranjas e lá está. Isto, a decoração não tem certo e errado. É um bocadinho seguir o seu feeling, a sua inspiração, o mood do ambiente e o ambiente da sua casa. Neste caso vou introduzir aqui umas romãs para dar alguma cor mais natalícia, portanto para não ficar um arranjo tão escuro. Se quiser, por exemplo, introduzir mais alguns elementos natalícios ou algum brilho, alguma luz, seja dourada, seja prateada, enfim, isso depende um bocadinho da decoração que tiver em casa, mas pode fazê-lo pontualmente. Eu vou fazer assim, virar, para mostrar melhor aí em casa. E quando pensamos em Natal, pensamos certamente na decoração não só das nossas árvores, mas também das nossas mesas de Natal. E por isso eu vou aproveitar o musgo que apanhei para fazer uns marcadores de mesa bem natalícios. Na verdade, eu vou utilizar o meu marcador de mesa, vou optar aqui, se calhar, por um bocadinho de musgo que tenha menos altura. Vou aproveitar o musgo que apanhei no exterior para fazer aqui o meu marcador de mesa. O facto do marcador ser branco e o musgo verde cria aqui um contraste muito interessante e, como eu estou sempre a dizer, a decoração é feita de contrastes. Já temos o musgo aqui no nosso marcador e agora vamos levá-lo para a sala de jantar. Quinta dica e último ponto, mas muito importante, que eu acabo sempre de salientar e já salientei noutros vídeos, que é a importância dos têxteis. Sempre que queremos mudar o ambiente e a decoração da nossa casa, os têxteis são um ótimo aliado para o fazer. E, portanto, troca as almofadas, troca as mantas, troca os atoalhados, troca as toalhas de casa de banho e isso também o vai ajudar a dar um toque mais natalício à sua decoração. E falando de têxtil, aproveito para lhe deixar a sugestão de visita à nossa loja online. Na verdade, ao longo do vídeo fui mostrando alguns artigos que fazem parte da primeira coleção têxtil da Kate. Uma coleção que se quer exclusiva e sustentável, porque cada artigo destes só irá ser produzido mediante a pré-encomenda. Portanto, se tiver curiosidade, passe na nossa loja online, dê uma vista de olhos. Espero que tenham gostado deste vídeo, subscreva o canal da Kate, para estar atento e sintonizado aos próximos episódios que serão dedicados a mais Natal.